Rapaz, e a nossa irmã aqui já fez a minha apresentação, ela me deu uma oportunidade. E o tema que eu vou falar é laços de família. Então eu vou começar. A família, na visão espírita, é um grupo de pessoas que unem-se por meio de simpatia e comunhão de pensamento, antes, durante e depois da encarnação, pois somos uma religião que tem como um dos pilares a reencarnação, porque é diferente, né? As demais religiões não acreditam na reencarnação, então nasceu porque Deus mandou e morreu porque Deus requereu, requisitou. O nosso caso é diferente, nós temos aqui uma finalidade. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para dar mais um passo à frente, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Então, o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se encontram com um programa de provas e expiações com vistas para o futuro. Eu já disse que nós acreditamos na reencarnação, provas e expiações. Cada um de nós aqui temos a sua carga, né? Temos a sua malinha para carregar. Eu tenho a minha. A minha foi tão pesada que tiraram logo o ouvido. Eu estava ouvindo demais. Então, calma, você está muito esperto. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi tirar o ouvido, a audição. Então, se nós estamos aqui em um mundo de provas e expiações, é natural que nós devemos procurar entender como é que eu vou me comportar se eu estou numa casa espírita, se eu estou estudando a doutrina. O que é que eu devo fazer? É muito simples, é se integrar ao grupo, é procurar viver o que a espiritualidade traz para nós, é o que as obras básicas passam para nós. Então, nós começamos a despertar, porque estamos sempre em sofrimento. Se nós estamos em um mundo de provas e expiações, é porque o nosso nível de evolução é compatível com esse. Se nós estamos vivendo problemas difíceis, é porque precisamos passar por essa situação como um aprendizado, e daí nós daremos um pulo mais à frente. Sendo o homem um animal, né, um ser social, naturalmente, tem tendência, ou temos tendência para viver em família. Então, todos nós passamos pela juventude e tivemos os nossos sonhos. Aqui eu quero crer que quase 80% já tem uma família constituída. Então, nós nascemos para viver em sociedade. Essa sociedade é o que é? É conviver, em busca de um lar, né? Saímos da casa dos nossos pais e vamos em busca da nossa casa. Aí, ao nosso sonho da casa própria. Todo mundo passou por isso. Eu também passei. Construímos a nossa casa, mas muitas das vezes existe uma diferença pela visão da doutrina espírita de nós construirmos a nossa casa e nós construirmos o nosso lar. O que é a casa? A casa com as paredes, tudo que pode compor a casa, o conforto, a segurança, e nós estamos bem. Oh, que bom, eu moro bem.
bem instalado. E muitas das vezes, naquela morada grande, naquelas boas instalações, naquele conforto, não existe sintonia entre os componentes daquela família. Pai, mãe, filho, às vezes até um avô vai morar também conosco. Então, dessa forma, nós estamos morando em uma casa, não é um lar. Porque o lar já é diferente. No lar é onde nós conseguimos apegar os nossos sentimentos de amor, de ternura, de convivência, exercitar o perdão para com os nossos familiares dentro da nossa casa, que é o que falta na casa. Bom, vou voltar para casa. Na casa, o que ocorre? Hoje, principalmente, cada filho tem um quarto, cada um vai para os seus aposentos, e lá ele dorme. Ele não viu nem o pai nem a mãe. Ele vai acordar de manhã, já acorda com o celular aqui no ouvido e com a chave do carro na mão. Ele passa ali, oi. Então, não é uma família, é um grupo de pessoas que reside no mesmo endereço, no mesmo local, mas que não tem afinidade, não tem diálogo. Nós presenciamos hoje com muita tranquilidade. Vamos para a casa de um parente. Ah, que bom, vamos passar o dia lá. E cada um pega seu celular. Tudo bem, apareceu, hein? Não houve nenhum entrosamento familiar ali naquele. Depois cada um olha, apareça, viu? E cada um vai para o seu canto. E a casa continua sem um objetivo lógico da finalidade da vida, que é justamente o que o lar passa a representar. Então, o lar é a renúncia, é a dedicação, é o amor, é o silêncio, é o zelo que permite aqueles que vinculam para a eleição afetiva através dos laços consanguíneos, os filhos. Aí vem os nossos. Vamos dar aos nossos filhos o tratamento de que ele reside em um lar e não em uma casa. Os nossos filhos vão crescer certamente, né? A família, em razão disso, é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromissos inadiáveis para a reparação. Pois, todos nós nascemos sempre em família, é uma lei natural. Eu não vou nascer fora do meu pai, foi meu pai, ou foi meu tio, ou foi meu avô, mas estamos sempre ali em sintonia, porque nós nos devemos, nós já tivemos um passado. Esse passado pode ter sido de muito amor, de muita dedicação, assim como também ele pode se tornar um passado de amarguras, de sofrimento. Aí é nesse caso, almas que estão afins nascem naquele lar. Mas também vem aquele, os nossos algozes, que por necessidade, por um erro do passado, ele necessita voltar para o lugar que ele já começou a fazer o seu trabalho, pelo bem ou pelo mal, e ali eles se encontram. Os pais, normalmente, nós mais velhos aqui, viemos na frente, mas antes, nós nos comprometemos na espiritualidade que iríamos dar prosseguimento para ver se conseguíamos familiarizar de novo aqueles irmãos que conviveram conosco em outras existências, até em diferentes condições. Eu hoje sou o pai, mas na outra ele era que era meu pai. Hoje eu sou o filho, e assim vice-versa. E que não conseguimos nos arrumar, porque nós tínhamos uma casa confortável. Nós não conseguimos, naquela época, constituir um lar.
nova oportunidade. Estamos todos aqui, hoje já com uma noção diferente. Nós não estamos aqui ouvindo a doutrina espírita pela primeira vez. Certamente, em vidas mais passadas, mais para trás, já começamos naquela época a ouvir alguma coisa. Por isso, hoje estamos aqui com mais tranquilidade, porque, na verdade, é difícil nós acreditar naquilo que nós não vemos, não é verdade? A doutrina espírita diz, os espíritos, oh, que bom, os nossos guias e mentores, mas para aquelas pessoas que têm um outro tipo de educação religiosa, ele não acredita de jeito nenhum, ele simplesmente nega. Eu tenho amigos dessa natureza, quando eu começo a conversar, um é pastor e é meu cunhado, aí a gente começa. Aí quando eu começo a puxar muito ele para a reencarnação, eu não acredito. E não adianta você querer mudar, meu filho. Você fique com o seu espiritismo e eu fico, ele é pastor batista. Não, mas eu estou lhe dizendo o que é sim. E você está me dizendo como você segue. Nós estávamos acostumados, antes de chegar na casa espírita, a dizer: o Senhor vai perdoar todos os meus pecados. Estou livre. Vou direto para o céu. Aí quando eu digo para ele, não vai ser assim não. Você quer ir para o céu de carona? Já o Espiritismo, ele não tem nada para nos ocultar. Ele passa para nós uma realidade. Aí nós ficamos bons. E agora, eu já estou no Espiritismo, não dá para acreditar mais em outra coisa. É uma verdade. Se você usar a sua inteligência, você existe, porque o batista pode mudar para o adventista, para o pentecostal, para o missionário. Mas o espírita consciente, ele não abandona a doutrina dele, porque ele sente, ele está vendo o progresso, ele está entendendo as suas dificuldades que tem uma origem e de quem causou a origem. Também, ora, vou botar para meu ouvido. Eu estou aqui nessa situação. Quem é culpado? Oh, meu Deus. Aí o pessoal briga por reformado. Você, na outra, você era aquele cidadão que furava o ouvido dos escravos para ele não ouvir a conversa do Senhor. Eu é bem capaz. Hoje eu estou aqui. Eu nunca me lamentei porque eu sou. Pessoal, brinca a muda, porque eu também brinco muito a brinca. Conta a piada, aí eu, na hora que for para dar risada, faça assim para mim, aí eu estou participando. Eu cheguei para a senhora e disse: um dia a senhora vai me dar uma oportunidade de eu fazer uma palestra nessa. Pô, eu já faço palestra há muito. Porque eu também fui criado assim, em um lar espírita e presbiteriano. Aí eu conhecia um pedacinho da Bíblia e conhecia um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que o meu pai, como era muito certo, ele dizia: olha, se você ler isso aqui e interpretar para mim, eu lhe pago. Não quero. Já não queria mais. Aí a minha mãe, como era presbiteriana, eles iam bonitinho. Então eu tive uma dupla educação religiosa, graças a Deus. Quando eu me defini, eu levei muito tempo também sem resolver, viu? Pintei por aí, bordei, fiz de tudo. Coisa certa, coisas erradas, mas graças a Deus, os erros não eram tão. Aí eu disse um dia à minha mulher: olha, a partir de próxima semana, eu vou procurar um centro espírita, porque minha mulher é batista. E vou. É uma complicação. Se você quiser ir comigo, se você não quiser, fica.
Eu sempre levei os meus para a igreja, porque eu ainda não tinha muito compromisso na doutrina. Então eu pegava com o carro, chegava ali na igreja batista do Sinai, do Barbalho, para voltar que horas. Os meninos cresceram dentro da igreja batista até 12 anos. Depois eles acharam que não estava bom. Aqui, ó. Você quer ser o quê? Então, você é católico. Vou lhe levar na igreja de São Paulo, lá na Liberdade, que eu morava lá. Vou lhe matricular na aula. E você, Adriana? Não, meu pai, eu vou ser espírita. Olha, tudo bem. Então você vai lá para o centro. E você, seu Eva? Eu vou ser evangélico. Não, aí eu discordei. Deixei eles à vontade, terminei, só que eles não passavam nem pela porta da igreja. Aí depois que eu perguntei à mãe, quer dizer que eles não estão indo mais para a igreja com você, né? Chamei os três um dia de sábado, só a partir de hoje, todos os três vão para o centro comigo, porque lá tinha a juventude, né? Todos os três. Aqui o dinheiro transporte. Então, sabe por quê? Porque um podia ter assim, ele saiu primeiro, eu não pude ir, ele levou o dinheiro. Não precisa de dinheiro, lá eu lhe dou o dinheiro de volta. Pode merendar. Então, eu fiz essa opção com meus filhos e deu certo. Porque nossos filhos não são cópias xerox. São espíritos também que estão chegando depois, cada um com sua individualidade, cada um com seus problemas, e que cada um vai seguir os seus passos. Mas eles precisavam de uma orientação. Eles levaram 2 anos no bolsilho. Aí a minha filha ficou deslumbrada depois, já estava com 17 anos, minha parte lá. Os meninos com 15 são gêmeos. Bom, eu tenho consciência de que eu passei, certo? O que eu poderia passar para ele em termos de educação religiosa. Porque diz assim, os nossos filhos, como são espíritos e têm a sua individualidade, ele tem um período quando ele chega em nossas mãos, porque é que nós nascemos tão pequenininhos, para dar tempo a nós incutir a educação social, a educação religiosa, a educação moral nos nossos filhos. É um dever intransferível de todos os pais. Não vamos deixar para o avô, não, gente. Não vamos deixar para a governanta que toma conta da casa, que tem uma pessoa de autoconfiança. Ela não tem nenhuma responsabilidade. O compromisso dela não é naquela casa. O compromisso dela é na casa dela. Ela tem que fazer o lar dela. Aqui ela trabalha. Então, a criança de 0 a 10, 11 anos, ela ainda está mais flexível na sua formação fisiológica e nós, como pais responsáveis, podemos administrar. Observe, sente aí, e ele sente. Você não vale, e ele atende. Mas depois de um certo período, ele começa a mostrar a sua identidade, a sua personalidade. Ali é quando nós entramos em escola. Mas esse menino de uma hora para outra mudou. Meu Deus, o que é que eu faço? A pior fase da criança é de 12 para cima, e é porque ele começa a despertar nele o sentimento dele, a vontade dele, ele começa a achar bom ou ruim. Então, se nós fizermos esse trabalho desde pequeno, quando ele chegar nesta fase, ele não vai dizer não, ele vai acompanhar
como eu fiz com o meu, eu já dá para mais uma escola, vamos embora. Agora é só eu, sua mãe vai ficar à parte. Então, nós somos os únicos responsáveis pela formação dos nossos. Então, esses filhos, eles crescem, olha, em um lar está sempre nascendo gente nova. Podem ser aqueles velhos amigos do passado que convivemos bem, um filho, um tio, um avô, e que mais uma vez nos encontramos, que vamos viver um mar de rosa. Mas tem também os desafetos. Tem aquele que nós prejudicamos, ou ele nos prejudicou, mas por uma lei natural, nós só nascemos em família. Ele veio de novo. Aí como? Meu Deus, mano. Manuel Antônio e Fernando, esse é totalmente diferente desse. Com a mesma educação, com a mesma base, no mesmo ambiente. Por quê? Nós somos pais. Eu digo que os nossos filhos não são cópias Xerox nossas, como eu disse, porque cada um tem a sua personalidade, cada um já vem com o seu problema. E se cada um vem com o seu problema, compete nesse momento, naquela hora, aos pais que chegaram por primeiro, com a responsabilidade de encaminhá-lo, conversar, administrar, mostrar para ele que não é assim. Eu tenho filho gênio. A maior preocupação que eu tinha era, será que esses meninos não foram inimigos e dessa vez tiveram? Mas são idosos, mas eu tinha medo mesmo, porque normalmente dizem, quando vem gente assim, é porque a coisa não é muito boa. E precisaram fazer esse reencontro para poder se amar, aprender a conviver fraternalmente. E eu tinha muito medo disso, sabe? Aí, mas os meus, graças a Deus, os dois são. Já está com 39, todos os dois 39, né? Mas olha, é uma tranquilidade. Já a minha filha, meu Deus, no fim, ela foi crente, ela foi católica, não, foi crente, foi batista, foi espírita para fazer o culto, depois arranjou um cidadão campobrefista. Aí a coisa complicou. Eu digo, poxa, Adriana, você não podia fazer uma coisa melhor não? Aí ela começou querendo me convencer que ela estava certa como namorada está. Quantos anos você tem? 19? Eu já fiz amado. Ela viu que foi bom para todos. Por quê? Porque ela se desviou. E os amiguinhos delas do passado, certo? Que eu não tenho nada com eles, ficaram esperando ela para que ela pudesse dar as caras para segurar. Ela passou por poucas e boas. Aí eu chamei ela de novo para o espiritismo. Caí por cento, mora por cento. Ela hoje frequenta de Valdo Franco, né? Porque eu quero uma gosta de coisa de nome. Está lá, mas graças a Deus deu certo. Então, todos nós, como diz aqui, né? Por impositivo da sabedoria divina, o homem na infância demora maior período, eu já falei, né? O dever dos pais são intransferíveis perante a sua frota, atados por compromissos anteriores, retornam ao lar, não somente os seres que amamos, como os nossos desafetos que se devem e estamos em dever. Adversários e cobradores que aparecem como um membro da família para receber amor, o que nem sempre acontece, desviando da sua programação. Ora, esse desvio da programação é uma questão pessoal. Por quê?
todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu faço o que quero. Eu estou aqui porque quero. Os senhores também estão aqui porque querem. Foi uma opção. Mas se disser, eu não vou mais, a espiritualidade, Deus, nem ninguém vai dizer você. Você está simplesmente retardando a sua caminhada evolutiva. Você está perdendo, você está jogando contra você mesmo. Então, é preciso nos conscientizarmos de que a doutrina espírita não tem nada a nos responder, não tem aquela, não, isso você não pode saber, porque o seu nível de espiritualidade não lhe dá permissão. Nós não podemos saber o que está lá por cima. Mas aqui entre nós, como nós podemos nos comportar, como nós devemos nos impor moralmente. Ora, fulano é espírita. Eu não quero muita aproximação com ele não, sabe? Porque ainda hoje é assim. As pessoas muitas das vezes chegam num ambiente e dizem que é espírita. O colega já olhou para o outro, vai ter problema, viu? Mas não conhece a nossa doutrina. Não conhece a doutrina do amor, como diz, os laços de família. A doutrina espírita nos educa para o presente e para o futuro. As demais religiões, se nós queremos jogar pedra no outro, mas ela educa só para o presente. Orar, 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 vigiar se tiver tempo, e depois, quando retornar, o lugar já está guardado. Aí, naquelas colônias espirituais, onde tem um bocado de pastor, quando chega um assim, muito tranquilo, bom, eu sei que já estou no céu, e que ele não deu o céu, que ele não fez nada, ele vai atrás do pastor, a espiritualidade existe. Como é? Você me enganou o tempo todo, eu dei o dízimo, eu fazia tudo o que podia, e no entanto estou nessa situação. A nossa doutrina é clara. Façamos o bem. Procure exercitar a lei do amor. Seja tolerante. Ora, em uma casa, até mesmo em um lar, muitas das vezes, por uma questão de provação, vemos aqueles desafios que são os nossos filhos e que tem o irmão que agride o irmão. Porque nós também não estamos imunizados, porque somos espíritas, não. Nós estamos aqui para passar por todas as dificuldades e tentar, de alguma forma, aliviar quando nada nossos problemas. Aí tem aquele irmão que não suporta o irmão. Meu Deus, terrível. É aquele filho que muitas das vezes agride o pai. Tem aquele outro que já defende. São espíritos que estão justamente conectados com o seu passado e que ainda não conseguem superar as dificuldades. Ele tem os seus impulsos e cá para nós, né? Ainda tem aquele episódio que assopra no ouvido para ver o circo pegar fogo. Todas essas coisas, só a doutrina espírita é quem nos revela. Porque se nós outras não acreditam na reencarnação, se eles acreditam que morreu, acabou. Nós não, nós acreditamos que a morte não é o fim, a morte do corpo material é somente passar para uma outra condição de vida. Ficamos lá no educandário por algum tempo e depois pedimos uma nova oportunidade, retornamos, nos reencontramos mais uma vez com os nossos desafios e aí vamos tentar arrumar a nossa situação. São todos espíritos em processo de evolução que, retornando ao palco da vida física,
para retificar os erros e fracassos do passado. A vida material são experiências transitórias em processo de objetivo à família universal. Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Quando toda a humanidade estiver consciente de que a vida em família tem uma função, uma finalidade de evolução espiritual, o mundo vai ser feliz. Vai demorar ainda, viu, gente? Por isso que Jesus disse ao doutor da lei, a Nicodemos: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Ora, Nicodemos era um doutor da lei, conhecia tudo, mas ele não sabia desses detalhes. Naquele tempo não tinha doutrina espírita. E ele também não entendia dessa forma, ele entendia de acordo com as normas da sua época, as leis de Moisés e Deus profeta. Quem pregou a reencarnação não foi o Espiritismo. Quem divulgou e pregou a reencarnação foi Jesus, quando disse essa palavra a Nicodemos. E Nicodemos simplesmente perguntou: como eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Se ele hoje voltasse, ele já teria uma condição melhor de entender, né? Porque nós aqui todos entendemos, não vamos voltar, nós vamos voltar e nós vamos novamente nos encontrar. É uma nova vida, é a oportunidade que Deus nos concede para que a gente possa sempre dar um passo mais além. A doutrina espírita estabelece com segurança nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre. Esta é a lei. Nós não temos escapatória. Que a gente acredite ou deixe de acreditar, essa é uma lei natural. E é justamente o que o Espiritismo prega para nós. É por meio das nossas encarnações que vamos aprimorando a prática de todas as virtudes que nos faltam. Por quê? Se não existisse o fenômeno da reencarnação, como nós poderíamos progredir? Não tinha como. Morreu, acabou, esperar o dia do juízo final, que não vai chegar nunca, e vamos ficar sempre naquela situação. Então, estabelece a doutrina dos espíritos que, nessa hora, nós temos condições de estudar, morrer, nascer, renascer, progredir sempre. Pois é, por meio das encarnações que vamos aprimorando a prática de todas as nossas virtudes. Já está na hora? Não pode continuar. Porque eu vou falar, mas tá bom. Então eu vou antecipar, eu vou finalizar com um convite aos genitores, né? Abençoa o filho ingrato com paciência e perdão. Claro, nós temos aquele filho assim, problemático, mas nós estamos na casa espírita, temos uma visão diferente, temos uma consciência. E foi que eu fiz a este menino em vidas passadas, que ele ainda não conseguiu ligar. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, ela me disse isso há muitos anos, e eu fiz isso também com os meus filhos. Senhora, quando os seus filhos estiverem dormindo, chegue na porta do quarto, devagarzinho, ore e converse com ele. Meu filho, eu te amo. Você não sabe o quanto eu te amo. Eu quero que você seja uma pessoa de bem. Eu peço a Deus, convida, entendeu, os espíritos de luz para que possa induzir a ele. Ele está dormindo, mas ele está. Essa pessoa me disse isso, e eu sempre fiz isso com meu filho. Eu digo até que deu certo, e deu mesmo.
Desculpa o esposo ou a esposa irresponsável. É duro, mas nós temos que desculpar. Nós temos que dizer, poxa, e agora? Porque, primeiro, foi uma questão de tradução, o homem não erra, se engana. Não é? Aí nós fomos criados nesse sistema, por culpa, me desculpe, a nossa mãe. A nossa mãe sempre mostrou que nós, homem, não chora. Na minha casa do meu pai era assim, homem não chora. Então quem chora é Terezinha e Márcia, mas eu já tudo não chorava, porque homem não chora. Então, passa para nós uma coisa que não é real. Então a gente fica sempre achando que o homem é que tem razão. Não tem. São direitos iguais. Desculpa a esposa irresponsável. Ou o esposo, não é, gente? São ambos as partes. Quando um não erra, o outro erra. Ou melhor, ambos não erram. Que maravilha. Porque ali eles conservaram, cultivaram o lar. Conservar o lar por longo período dá trabalho. Aí eu digo, mas também você é muito boba. Mas também você é muito passivo, rapaz. Essa é a finalidade. Diz que quando um não quer, dois não brigam. Eu, como sempre fui surdo, se a minha mulher quisesse brigar, eu não ouvia nada, e graças a Deus eu não respondia. Eu sou um homem que não fazia malcriação com a esposa, porque também eu não ouvia nada. Eu tive um tempo que eu ouvia os aparelhos. Hoje é que eu ouço mesmo. Tenho mais de 15 anos que eu sou zerado. Mas quando eu ouvia também, aí quando eu conversava muito, que eu via, eu sempre me achei errado, desligava o aparelho. Liga. Então, eu não tive tempo, sinceramente, não estou querendo discutir com a minha mulher. Porque também a formação religiosa dela ajudava muito, entendeu? Aí eu fazia as minhas coisinhas e, graças a Deus, não ouvia. E aí passamos todo esse período nessa convivência. Então, por último, eu digo assim, dedica uma das 7 noites ao culto do Evangelho no lar, para que possa manter o equilíbrio. Na minha casa, mesmo a minha mulher, quando ela mais ativa na igreja dela, mas é o dia de segunda-feira, eu sempre peguei meus 3 filhos e dizia, Aline, vai participar? Não. Era o direito dela, ela era batista. Eu fazia o Evangelho na minha casa, como faço até hoje. Eu fiz muito tempo o Evangelho sozinho, porque a mulher resolveu estudar os filhos, cada um com a sua vida, no meu horário, eu pegava meu livrinho, pegava minha água, fazia minha prece, 15 minutos. Eu nunca deixei de fazer o Evangelho lá na minha casa para manter o equilíbrio. Então eu vou lembrar uma coisa para os meus irmãos. Os tempos são chegados. O joio e o trigo já estão sendo separados, né? Não está? Nós estamos ouvindo falar de que toda hora? Já estamos vivendo a transmigração planetária. É o joio e o trigo que está lá escrito na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqueles que não tiverem cuidado de arrumar sua vida moral para se preparar para este momento, talvez eles já não consigam mais, quando retornar para a espiritualidade, continuar reencarnando aqui nesse plano. Ele já pode ser transferido para mundos mais inferiores, porque a Terra vai passar
para ser um planeta de regeneração. Como é que vai ser a nossa situação? Só depende de nós. Vamos, quando nada, economizar sofrimento e nos dedicar um pouco mais à causa do bem, do amor, da família, e procurar servir de acordo com os ensinamentos que Jesus passou para nós. Essa seria a mensagem da noite que eu trouxe para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa oportunidade. Gratidão, né? Só o que a gente tem a dizer a meu irmão, que trouxe aqui as experiências de uma forma tão sincera para ele. Agora, essa coisa de desligar o aparelho, está tudo certo, né? Esse negócio de desligar o aparelho para não escutar é muito bom. O senhor tirou leite de pedra. Leite de pedra. Não é? Fez disso aí uma coisa boa. Correto. Não é? Não, até eu ficar surdo assim, conversei e andei na doutrina espírita, aí eu corri, tá batendo. Se eu disser uma coisa, você pode dizer, uma coisa. Eu já dei desde rapaz, né? Mas nunca tive assim, compromisso com a doutrina, só de uns anos. Mas eu dei a casa de oração Bezerra de Menezes, porque ainda não estava aqui. 342 livros. Pronto, é isso aí. Gente, olha, não importa a dificuldade física, né? Quando você tem uma diretriz para seguir. E ele seguiu, não é o norte, que ele sentiu firmeza, né? E que ele acreditou. E isso é muito importante. Então, nossa gratidão. Vamos passar para a segunda fase da nossa tarefa de hoje. Gratidão ao pessoal do Insta, que está nos acompanhando aqui. A Inês, muito obrigada, Inês. Inês é uma voluntária que está morando em São Paulo há alguns anos. Ela não perde nenhuma palestra, está aqui falando, nenhuma palestra nos dias de palestra. Pessoas vão para outro estado, até para outro país, mas o Centro Fraterno não sai do coração delas. Isso é maravilhoso. Beijo grande, irmão aqui. E vamos dar continuidade à nossa tarefa. Peço ao Janinho para apagar a luz.